ainda não lembra da história toda da taxa, vamos primeiro falar por que o governo criou essa cobrança lá em 2024 e qual que era o argumento, então, naquele período do setor varejista. E aí a gente vai contar essa história e vamos entender toda essa mudança no bolso das pessoas. Isso, acho que é importante a gente fazer aqui um retrospecto. Trouxe aqui as minhas análises também para a gente lembrar. O início disso foi 1º de agosto de 2024. O objetivo desse aumento de alíquota, na verdade, havia uma isenção, né? Você tinha uma isenção de compras até $50. Quando você coloca a alíquota de 20% do imposto de importação e ainda também os 17% de ICMS, esse foi uma solicitação de um pool de varejistas no Brasil para que você trabalhasse com um conceito que se chama isonomia, que é o seguinte: é muito mais barato você vender online a vender numa loja física, com todas as dificuldades. Então, sob a ótica da isonomia, as redes de varejo, principalmente de vestuário, ela tem uma legitimidade a esse respeito, Roberta. E para o governo, qual foi o argumento dele? A gente vai aumentar a arrecadação, porque imposto de importação é um imposto federal. Então, ele entra direto no orçamento público, lá nas receitas. Então, qual foi o resultado disso? Eu peguei 2 dados aqui interessantes. Nós tivemos uma arrecadação recorde em 2025, ano passado, de 5 bilhões de reais com esta alíquota. A arrecadação mensal média é de 175 milhões de reais. Então, sob a ótica da arrecadação, entrou muito dinheiro e ajudou o governo a fechar as contas públicas. Pelo lado do varejista, também ajudou, porque você diminuiu as compras. Então, vamos pegar esse triângulo, porque a gente tem que pegar o governo, tem que pegar a rede varejista que pressionou e fez essa solicitação e o consumidor. Qual foi esse consumidor mais prejudicado? Esse consumidor mais prejudicado foram as classes C, D e E, que diminuíram as compras nos sites estrangeiros em 35%. Esse foi o percentual de queda. E um dado interessante para a gente pensar aqui, a taxa de desistência do carrinho, ela subiu de 13% para 38%. Uau, que interessante. Então, do ponto de vista do consumidor, essa foi uma medida acertada, Carla? Então, do ponto de vista qual consumidor, né? Se o consumidor classe A e B, ele continuou comprando. Não alterou. Ele continuou comprando com isso. Vou pegar um valor rápido. Vamos imaginar um produto de R$100, tá? Que ele está dentro da faixa lá até os $50. Um produto de R$100 vindo do exterior, quando você coloca todas as taxas em cima, ele vai ter um custo total de 144,58. A estatística diz o quê? Que as classes A e B, elas pagaram essa diferença. Ou porque não tinha substituto no Brasil, ou porque mesmo com essas taxas, você ainda conseguia um preço menor do que o Brasil, ou porque era uma novidade, ou alguma razão específica. No caso das classes C, D e E, as compras caíram 35%. Então, se você me perguntar para o consumidor da classe mais baixa renda, sim, ele deixou de comprar nos sites internacionais nesse percentual e também aumentou a sua desistência no carrinho para 38%, para ficar pensando e acabou deixando de fazer a compra. O governo arrecadou mais e as redes varejistas também saíram ganhando. Mas, politicamente, Roberta, foi um tiro no pé, porque isso caiu muito mal para o governo, mesmo sabendo que foi a pressão desse pool de varejistas.